Olá pessoal, estamos no capítulo 10 do livro de Daniel. Lembrando que é uma sequência do devocional do livro de Daniel, 12 dias lendo o livro de Daniel. O capítulo 10 do livro de Daniel se inicia com o título: Um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. De acordo com alguns estudiosos, essa visão ocorreu após o povo judeu voltar a Jerusalém, Ela acontece depois que os judeus retornam para Jerusalém, quando eles têm a ordem de reconstruir os muros de Jerusalém. Mais precisamente, eles ainda afirmam que no momento dessa visão houve a embargação dos muros, a reconstrução de Jerusalém. Houve um mandato para que parassem de construir. Por isso Daniel, afirma que Daniel estava muito triste nesse período. Vamos falar um pouquinho sobre Daniel, um homem temente a Deus, um homem que buscava tudo em oração. Os seus conflitos ele resolvia por meio de jejum e oração, e nós vimos que Daniel ele teve um crescimento espiritual até o versículo do capítulo 1 até essas visões. Ele começou interpretando os sonhos do rei, depois a visão, e ele teve sonhos que Deus mandou anjos para trazer a revelação, e até essas revelações, essas visões de tempos finais, coisas que não iriam acontecer no tempo dele, mas nos tempos finais. E ele teve esse crescimento espiritual, porque ter visões, os grandes profetas tinham essas visões, e ele foi considerado, está nos livros dos grandes profetas, e as suas visões incluem até de Jesus, visões messiânicas, que fala sobre o Messias, a estadia do Messias, e sobre o que acontecerá nos tempos finais. E essas visões de Daniel, tudo isso que aconteceu com Daniel, pode acontecer no nosso tempo também, Basta termos dedicação com a obra de Deus, basta termos dedicação de estar dedicando tempos para meditar na palavra de Deus, para pegar a Bíblia e fazer o nosso alimento diário, necessidade diária das nossas vidas. Também Deus, Ele é o mesmo que falou com Daniel, Ele é o mesmo que estava com Daniel, o mesmo que chamou Daniel de homem muito amado, é o mesmo. Como nós que mudamos com o tempo, deixamos o pecado, deixamos a correria do dia a dia, as influências, que o inimigo tem atingido através de coisas supérfluas, coisas que a gente acha que é maravilhosa, mas no final é caminho de dores, Então é isso que nos tem afastado de Deus. Mas se formos igual a Daniel, dedicarmos tempo para meditar na palavra de Deus, em oração, jejum, Deus vai ser conosco, como foi na vida de Daniel. Basta estarmos conforme Deus quer, conforme Deus se agrada de ver os seus filhos. O versículo 1 de Daniel diz assim: No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. Ele entendeu essa palavra, entendimento da visão. Então aqui nós vemos que se inicia com alguém fazendo a narração, O versículo 1, alguém está narrando e apontando Daniel. E a partir do versículo 2 é que vamos ver que Daniel ele começa a narrar. Ele começa a narrar já os acontecimentos dele. E diz assim, naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Isso é no versículo 2, Então aqui fala que Daniel esteve triste por essas 3 semanas. E alguns, teólogos dizem que ele estava triste porque nesse tempo antecede o que? Acontece
como eu já falei no início, que a reconstrução de Jerusalém foi embargada dos muros de Jerusalém. E Daniel, ele está narrando ali que ele está muito triste, angustiado. E por 3 semanas, ou seja, 21 dias, ele não se alimentou, não bebeu vinho e nem se ungiu dos seus unguentos. O que diz aqui? Que Daniel, ele fez um jejum a Deus, né? Nesse momento ele está de jejum, que ele não se alimenta. Então ele está jejuando e está 21 dias. Essas 3 semanas que Daniel teve, ele está em jejum e oração. Daniel está à beira do rio Hidekel. Ele relata que viu um homem vestido de linho, cingido com ouro fino. De acordo com Daniel, esse homem, ele tinha o corpo como turquesa, o rosto parecia como relâmpago, os olhos desse homem eram como tochas de fogo, seus braços e seus pés como cor de bronze polido, limpo, e a sua voz era como a voz de uma multidão. Daniel deixa bem claro nessa visão que só ele viu. As pessoas que estavam com ele, os homens que estavam com ele, eles não viram. No entanto, eles tiveram um temor muito grande que aconteceu naquele momento. Eles não viram a visão, mas eles sentiram o impacto da visão, que eles correram se esconder, né? Eles ficaram com medo, aterrorizados. E olha que eles nem viram a visão que Daniel viu e já correram com medo só com o impacto da visão que Daniel teve. Eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Então, só no temor mesmo, só de sentir, né, a visão, eles já correram se esconder. E de acordo com essas características que Daniel fala sobre o homem que ele viu, né, traz o pensamento de Jesus, né, conforme lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 e 15, que diz assim: e a sua cabeça e cabelos eram brancas como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Então, olhando, né, comparando a visão que Daniel relata esse homem e com a visão que João viu lá na ilha de Patmos, né, a gente temos aqui uma comparação dessa visão que se refere a Jesus, né? Foi uma visão tão gloriosa, mas tão gloriosa, que Daniel, ele perdeu as suas forças. Imagine você também ver uma visão tão linda, tão gloriosa, né? Não tem como ficar de pé, né? Não tem nem como falar, né, sobre essa visão, sem palavras. E Daniel, ele cai, né, com o rosto em terra. Ele cai com o rosto em terra e ele diz que ele adormeceu, né? Adormeceu, ele ficou adormecido. Ao cair adormecido, na Bíblia diz profundo, né? Adormecido profundamente. E quando ele cai adormecido, uma mão toca ele, né? Essa mão não está falando que é a mesma mão desse homem que ele vê na visão de linho, vestido de linho, né? Não fala que é a mesma visão. Aqui a gente entende que um anjo que tocou ele, uma mão tocou ele, porque senão iria continuar, né? E ele me tocou, mas aqui fala que uma mão tocou. Então dá para entender que um anjo tocou ele, para que ele conseguisse voltar a se mover, né? A ter forças nos joelhos para se levantar, porque no momento desses a pessoa enfraquece, né? E perde as forças. Aí o versículo 11 diz assim: e me disse, aqui está falando sobre o anjo que toca ele, né? E me disse: Daniel, homem muito desejado, está tendo as palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, por isso que te sou enviado.
E falando ele comigo essa palavra, eu estava tremendo, né? Então de ouvir, ele já estava ali tremendo, ainda sem força. Orando a Deus, ele foi enviado para responder, trazendo a resposta para Daniel, da oração de Daniel. Só que quando ele estava vindo, ele fala que o príncipe da Pérsia, né, impediu ele, mas foi impedido pelo príncipe do reino da Pérsia. De acordo com a fonte pesquisada, né, da onde eu tiro esses estudos, diz que se trata de um anjo diabólico, né, com poder, que tentou impedir a resposta que o anjo estava trazendo para a oração de Daniel. Dessa forma, podemos entender que nós vivemos, né, em meio a essas potestades. Quando estamos orando e buscando a Deus, existem esses príncipes diabólicos, né, que tentam impedir a nossa oração de chegar a Deus. E para vencermos, é preciso muita oração e jejum para poder resistir, né, para a gente ser vitorioso. Em Efésios, no capítulo 6 e versículo 12, diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ao dizer, quando fala sangue e carne aqui, está se referindo a homens visíveis. Quando quer dizer a nossa luta não é contra o nosso irmão, né? Não é contra carne nem sangue. Não quer dizer, a nossa luta não é contra o nosso irmão lá da igreja. A nossa luta não é contra o nosso vizinho que nos ofendeu. Não é contra meu pai, não é contra minha irmã. Não é contra as pessoas que estão ao meu redor. As pessoas que fazem as coisas ruins, né? As pessoas que nos entristecem, que tentam nos derrubar, né? Mas a nossa luta é contra as potestades espirituais, contra as coisas más que tentam nos derrubar na nossa fé, né? Que tenta tirar a nossa fé, que tenta tirar a nossa esperança de ir para o céu. Então essa é a nossa luta.